Ninguém precisa ser um expert em história para ter pelo menos uma noção sobre o que aconteceu e quais foram as consequências deixadas pela Segunda Guerra Mundial, certo? Pois é, mesmo a gente já tendo estudado e escutado sobre esse assunto milhares de vezes, acredite você ou não, ainda hoje detalhes tenebrosos do que realmente aconteceu naquela época ainda continuam sendo descobertos ou revelados. A história de hoje, por exemplo, você jamais escutou de nenhum professor da sua escola. O motivo? A única pessoa viva que sabia dela decidiu contar ao mundo os absurdos que sofreu na mão do exército nazista apenas alguns meses depois de completar os seus 95 anos de idade, já em 2013. Já deu pra perceber que o nosso Fatos Responde de hoje está imperdível. Então, continua com a gente. Hoje eu vou te contar a história real das 15 meninas que eram obrigadas a provar a comida de Hitler. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete meu não cores? estraga? Por que o mar é azul? Porque o céu é azul. Bom, a nossa história de hoje foi protagonizada por 15 jovens alemãs que viveram um verdadeiro inferno nas mãos da SS, que a princípio era uma pequena divisão do exército nazista encarregada de realizar a proteção pessoal da alta elite de comandantes nazistas e que mais tarde se tornou uma das maiores organizações militares que tinham como objetivo realizar a proteção pessoal do próprio Führer. Essa história só foi descoberta por jornalistas e historiadores depois que Margot Wolk decidiu contar o que havia acontecido com ela e outras pessoas com quem conviveu durante a Segunda Guerra Mundial. O mais impressionante disso tudo é que, por medo de ser perseguida e até mesmo por sentir vergonha do que lhe aconteceu, Margot guardou a sua história em segredo por mais de meio século. E foi depois de completar 95 anos de idade que ela decidiu que era a hora do mundo saber sobre o que havia passado em sua vida. O seu marido Karl também viveu os infernos da guerra, porque ele foi convocado a lutar pelo exército alemão. Mesmo assim, as marcas e traumas deixados em Margot Wolk eram tão profundas que nem mesmo a ele ela havia contado tudo o que realmente aconteceu. Em seu apartamento em Berlim, mesmo apartamento inclusive que Margot nasceu em 27 de dezembro de 1917, ela cedeu uma entrevista para um jornalista local e foi nessa entrevista que alguém escutou pela primeira vez a sua história. Ela contou que teve uma juventude bastante tranquila, era filha de um funcionário ferroviário, tinha amigos judeus e até trabalhava como secretária, ou seja, a alemã levava uma vida completamente normal, assim como a minha ou a sua, até que em 1933 as coisas começaram a mudar completamente e um cenário de horror começou a surgir depois que os nazistas chegaram ao poder em seu país. Foi pouco tempo depois dessa data, mais precisamente em 1941, que o seu marido foi convocado para servir ao exército alemão. E quando já estava sozinha, a jovem teve o apartamento que morava bombardeado. Foi aí que Margot se viu obrigada a fazer uma viagem até a cidade de Pax, para ir atrás de familiares que viviam ali e que poderiam lhe dar abrigo e proteção. Apesar de nem mesmo saber se seus parentes ainda estavam vivos, essa era a sua única opção. Coincidentemente, era nessa mesma região, a cerca de 400 quilômetros de Berlim, que ficava a Toca do Lobo, esconderijo onde Hitler passou os últimos anos da Segunda Guerra Mundial. A Toca do Lobo era um nome em código para um dos muitos esconderijos de Adolf Hitler, e esse local foi construído em 1941. Essa região de Pax, na época, ficava localizada na Prússia Oriental e atualmente essa região pertence à Polônia. Ao chegar na cidade, Margot conta que foi convocada para servir como civil e a sua tarefa era nada mais e nada menos do que, juntamente com outras 14 garotas, ter que provar todos os dias a comida de Hitler, para assim se certificar de que aquele alimento não estava envenenado. Na época, a alemã tinha 25 anos de idade e durante 2 anos e meio, todos os dias, oficiais da SS passavam na porta da sua casa e a buscavam em um ônibus, onde iam até uma escola abandonada e era nessa escola que as 15 jovens precisavam comer toda a porção de comida oferecida na frente dos oficiais nazistas. Margot conta que muitas meninas choravam enquanto comiam, até porque, para elas, aquela sempre podia ser a última refeição. Depois de comerem, os oficiais esperavam algumas horas para ver se alguém ia ou não passar mal.
Agora, imagina só como devia ser psicologicamente pesado ter que passar por isso todos os dias. Literalmente todas as manhãs, essas 15 garotas acordavam sem saber se estariam vivas na manhã seguinte. A memória da alemã é tão boa que ela consegue dar detalhes sobre aquilo que era servido. Ela conta que Hitler era vegetariano, porque nos mais de 2 anos que esteve nessa função, ela nunca provou carne alguma. Esse tipo de alimento simplesmente nunca era servido. Mas mesmo assim, a comida, segundo seus relatos, era da melhor qualidade. Os melhores legumes e vegetais da região eram preparados juntamente com acompanhamentos que variam entre arroz ou macarrão. O paradoxo na cabeça dessas meninas era tão grande que Margot conta que, apesar de todo o desespero e de nem mesmo conseguirem usufruir da comida por conta do medo que tinham de morrer, no final das contas ela chegava a pensar que tinha lá suas vantagens naquilo que fazia, visto que todos à sua volta estavam morrendo e comida era algo extremamente raro. O medo do Führer de ser envenenado era tão real que, apesar de toda essa situação com os alimentos parecer paranoia, uma série de tentativas de assassinatos realmente aconteceram contra Hitler enquanto ele estava no poder. Margot se lembra que em 20 de julho de 1940, alguns coronéis da mais alta patente do exército alemão haviam planejado um atentado contra o próprio líder do partido nazista. Na ocasião, uma bomba foi lançada dentro da Toca do Lobo. No exato momento da famosa explosão, Margot conta que estava sentada em um banco de madeira ao lado de outras meninas. O barulho da explosão foi gigantesco e todas elas caíram de onde estavam sentadas. Na mesma hora, ela disse que escutou alguém gritar de longe: "Hitler está morto". Mas a realidade não era exatamente essa. Hitler sobreviveu, mas depois desse dia as tensões aumentaram. Para vocês terem uma ideia de como Hitler lidava com possíveis traidores, por causa desse atentado, 5.000 soldados e comandantes do exército alemão, que eram suspeitos de conspirarem contra ele, foram executados. Obviamente, muita gente inocente acabou morrendo em consequência dessa situação. Foi depois desse episódio que a SS exigiu que as 15 garotas saíssem da casa de seus familiares e se mudassem para um prédio vigiado 24 horas por dia pelas tropas nazistas. Foi aí que, ao se tornar amiga de um dos soldados, Margot conseguiu cobertura para fugir daquele lugar. Ela embarcou de volta a Berlim escondida em um trem que era utilizado pelo ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels. Ao chegar em Berlim, ela encontrou a cidade completamente destruída. Ela narra que tudo era ruína. Praticamente todos os alemães ou estavam mortos ou estavam em busca de seus parentes desaparecidos ou simplesmente sofriam por causa da escassez de comida. Margot ainda contou que chamou as suas amigas, as outras 14 meninas que eram obrigadas a provar a comida, para fugirem junto com ela. Mas como todas moravam e ainda possuíam parentes naquela região, elas optaram por continuar vivendo ali. Algum tempo depois, a alemã descobriu que todas as 14 garotas haviam sido brutalmente assassinadas pelo exército russo, quando a Toca do Lobo foi invadida já no fim da guerra. Até porque, por mais que fossem obrigadas a fazer o que faziam, elas eram consideradas aliadas do partido nazista. Margot também não conseguiu escapar da mão dos russos. Ela conta que depois de chegar a Berlim, ela, juntamente com outras garotas, foram arrastadas para o apartamento de um médico por um grupo de soldados russos que estavam em missão na cidade, e lá foram por 14 dias abusadas sexualmente. Segundo as suas próprias palavras, para ela, cada um daqueles dias equivale a uma verdadeira eternidade no inferno. Ela também conta que nunca conseguiu ter filhos, por conta dos danos sofridos em seu corpo que foram gerados graças aos abusos. Após sair com vida de todas essas atrocidades, Margot retornou para os escombros de onde era o seu antigo apartamento e ali passou a viver com a esperança de que seu marido algum dia retornasse. E ele retornou. Ela conta que Karl, o homem com quem ela havia se casado antes de todas essas coisas acontecerem, havia sido feito prisioneiro pelo exército russo. Ele pesava apenas 45 quilos quando se reencontraram. Para ela, o marido estava irreconhecível.
Ela conta que eles até tentaram retomar as suas vidas, mas os traumas gerados pela guerra, tanto em um quanto no outro, eram tantos que alguns anos depois eles decidiram se separar. E foi exatamente por não ter conseguido lidar com o que viveu que Margot não contou tudo o que lhe aconteceu ao ex-marido. O ex-marido de Margot veio a falecer nos anos 90 e ela se isolou no apartamento da família, local onde nasceu e onde decidiu narrar a sua história pela primeira vez. De lá, ela não sai há 12 anos, mas recebe os cuidados de enfermeiras que a visitam todos os dias e de uma sobrinha que aparece frequentemente. Muitos historiadores fizeram questão de falar com essa alemã pessoalmente e registrar os seus relatos em detalhes. E ao ser questionada por esses historiadores, Margot disse que nunca chegou a ver Hitler pessoalmente. E apesar de ser obrigada a colocar a sua vida em risco todos os dias por ele, ela apenas viu com seus próprios olhos a sua cadela, uma pastora alemã chamada Blonde, que inclusive é bastante conhecida por sempre ter andado ao lado do líder nazista. Mas e então? Você aí de casa, o que mais te surpreendeu na história de Margot? Conta isso e muito mais pra gente aqui embaixo pelos comentários. Grande abraço pra você e a gente se encontra no próximo Fatos Responde. Tchau!